Dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete. Estaremos vendo hoje o capítulo de número 16 do livro de Josué. Esse capítulo é bastante curto. Ele tem apenas 10 versículos. Recomendo você a fazer uma leitura prévia desse capítulo e nos acompanhar. Entre também no nosso blog site, jamaisdesista.com.br, onde você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa. Estaremos vendo hoje a porção do território destinada a José. Estamos, como já dissemos, e a gente vem repetindo isso, na segunda parte da nossa divisão proposta. O livro de Josué é dividido em 3 partes. Estamos na segunda delas, que é a distribuição da terra prometida. Essa distribuição ocupa os capítulos de 13 a 21. Essa segunda divisão principal do livro trata da ordem divina para a distribuição da terra entre as tribos. Deus tinha orientado Josué na divisão inicial da terra e tinha também indicado que a mesma não deveria ser violada. Deus, ainda afirmara logo no primeiro capítulo dessa divisão que Josué já estava velho e ainda tinha muita terra para ser conquistada. As divisões propostas para essa segunda divisão continuam seguindo a Bíblia de Estudo de Genebra. E também a faremos em 6 subpartes, onde já vimos no capítulo 13 2 delas: a comissão divina para a divisão da terra e o leste do Jordão. Agora estamos vendo a terceira delas, que ocupa 6 capítulos, que se trata da divisão das terras do oeste do Jordão. Vai dos capítulos 14 até o capítulo 19. Estes capítulos descrevem em detalhes a divisão do território entre as tribos a oeste do Jordão. Há nisso aí uma correspondência de vocabulário entre o capítulo 14 e 19, que marca o início e o fim dessa seção. Esse conteúdo também pode ser dividido em outras 7 sessões, conforme também proposta da Bíblia de Estudo de Genebra. Já começamos a vê-la desde o capítulo 14. Nós já vimos a introdução, a porção especial destinada a Caleb, já vimos também a porção de Judá. Hoje veremos a porção de José, capítulos 16 e 17. Depois veremos as porções das outras tribos, capítulo 18, a porção especial concedida a Josué, capítulo 19, e aí entraremos na conclusão. Então vejamos a porção de José, capítulos 16 e 17. A herança de Efraim. Diz a palavra de Deus que depois saiu a sorte dos filhos de José. A distribuição das terras estava seguindo um método que era o do sorteio. Capítulo 14, verso 2, 18, verso 6. Mas não está claro a sua metodologia, se fazia ou não uso do Urim e do Tumim, por exemplo. Mas o fato é que a divisão não seguia métodos humanos de decisão. Provérbios 16, 33 diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Também 18, 18 de Provérbios diz assim: a sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. Às vezes temos de tomar decisão. E não é fácil, não. E não é fácil saber o que fazer. Eu criei para mim um método pessoal baseado na palavra de Deus, em minhas reflexões e na busca ao Senhor, que de repente poderá ser útil auxiliar alguém quando tiver que tomar uma decisão, quando estiver precisando saber o que fazer, mas não consegue se decidir. Cada um esteja bem seguro de suas decisões. Eu irei compartilhar a minha forma de tomada de decisão. É pela fé, meus queridos. Sim, pela fé. Em meio a muitas dúvidas. Se não existirem dúvidas, não existirá a fé. Fé sem dúvidas não é fé, mas certeza. No entanto, a fé é a certeza
mas não do fato. Senão não seria fé, mas das coisas que se esperam. Fé, sem dúvidas, não é fé, mas convicção. Entendeu? Fé, sem dúvidas, não é fé, é convicção. No entanto, a fé é a convicção, não dos fatos em si. Senão, seria fé, mas de fatos que se não veem. Vejamos o que diz Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Repetindo, a fé não é a certeza de coisas, mas de coisas que se esperam. Também a fé não é a convicção de fatos, mas de fatos que se não veem. Seria ilusão minha tomar uma decisão de fé tendo a certeza e a convicção dos fatos. Eu repito, isso não é fé. A fé opera em meio às dúvidas. O ambiente da fé é cheio de dúvidas. Por um lado, né? No próximo capítulo eu mostrarei mais desse meu método, que é composto de 12 vozes, eu chamo assim, né? Minhas 12 vozes auxiliares na tomada de uma decisão. Eu sempre uso nas minhas tomadas de decisão. Por enquanto, vamos ficar apenas nesse capítulo 16 com essa pequena introdução. Meus queridos, não expulsaram os cananeus. O verso 10 do capítulo 16 está escrito assim: e não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitavam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sendo-lhes tributários. Não expulsaram os cananeus. Essas e outras não conquistas fizeram com que a promessa nunca fosse concluída até o dia de hoje. Isso é um sinal claro que ainda há o que se cumprir e que não se cumprirá na era presente, mas no retorno do Messias, na segunda vinda dele a essa terra. Aqui nós concluímos o capítulo 16, ele é bem curtinho. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 17, onde daremos continuidade ao assunto tratado no dia de hoje. Curte nosso vídeo, divulgue, inscreva-se em nosso canal para receber atualizações. Entre no nosso blog site, jamaisdesista.com.br, e na nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia, querido, na presença de Deus.